Bem, voltamos à conversa. Temos mais uma telespectadora que quer participar neste consultório, Adriana Silva, reformada, e liga-nos de Lisboa. Bom dia, Adriana. Isso está mal, Adriana. Bom dia. Bom dia. Com tosse hoje, pelo menos, Sra. Dona Adriana. Bom dia. Já desde outubro. Oh, Diga-nos lá. Doutor, eu queria saber o seguinte. É assim, eu sou asmática já da idade do meu falecido pai, mas só a partir dos 30 anos é que eu comecei a ter 35. E isso há coisa de meia dúzia de meses, de um ano mais ou menos, derivado a um vizinho que tenho lá que põe aquele incenso assim a arder. sim. E eu cada vez, a tosse que nunca mais me passou, dá a impressão que estou mesmo aflita. Já recorri várias vezes aos hospitais, levo soro, levo várias coisas, não é? Estou medicada, tenho a impressão que eu todos os meses é 2 caixas de antibióticos, é bombas. Que tratamento é que está a fazer neste momento, Olha, neste Adriana? momento estou a fazer um tratamento de um antibiótico. Olha, não tenho aqui. Sim, mas não, acho que não é necessário necessidade saber não. o nome do antibiótico, sim. E é as bombas, e é o Benovente, assim, e é aquelas. Pronto, é assim as bombas, e vou para a máquina. Muito bem. Nesta altura, a sua questão é o que é que pode fazer para melhorar, é isso? Sim, por causa, o meu problema é muita tosse, desde que aquele vizinho que é negro, não é? É da África, e ele põe aqueles montes de incensos, mas mesmo montes que aquilo é para todo a queixar-se, mas não há ninguém que possa, não há ninguém que possa pôr a mão naquilo, mas percebo-me que desde que aquele senhor pôs aqui, põe aquilo, todos os dias eu senti-me cada vez pior. Muito bem, Adriana, vamos tentar ajudá-la, já percebemos a sua questão, muito obrigada. Doutor, o incenso pode de alguma forma desencadear esta tosse, estas crises de asma? O fumo, em geral, pode agravar as crises de asma das pessoas que têm tendência para ter asma. De qualquer das formas, daqui deu para ouvir a respiração da Sra. Dona Adriana e vê-se perfeitamente que ela não respira de forma suficientemente profunda, tem falta de força respiratória, provavelmente causada pela própria asma. Portanto, bom, além de lhe recomendar, como é evidente, que procure uma clínica de medicina chinesa, aqui em Lisboa nós temos 4 clínicas, uma das quais, e eu vi que a Sra. Dona Adriana é reformada, uma das quais é uma clínica que presta um serviço por um preço muito baixo, é a clínica universitária, portanto, da Universidade de Medicina Chinesa, que fica na Rua Tomás Ribeiro. Eu tenho pena de não saber de cor o número de telefone, mas penso que se consegue encontrar. Na internet facilmente encontra-se. Justamente porque essa clínica as pessoas pagam muito menos, pagam cerca de 1/3 do valor normal, são tratados por professores da universidade e por alunos da universidade em simultâneo, e eu recomendo, penso que é uma forma muito mais barata de se ter acesso também à medicina chinesa e de poder obter-se um tratamento eficaz. Ia recomendar-lhe que tentasse fazer dosadores, aquelas coisas que se fazem às criancinhas quando estão com bronquiolites. E hoje em dia todas as pessoas devem ter netos, os netos devem ter ido ao pediatra e seguramente já alguma vez, com aquelas infecções pulmonares, lhe foi dado aerossóis. Não estou distrito, não aerossóis, queria dizer, nebulizadores. É um aparelhinho que se vende nas farmácias e que transforma o soro fisiológico em gotículas muito pequeninas, mais pequeninas ainda do que as gotas de vapor d'água, o que faz com que essas gotas cheguem muito fundo dentro do pulmão, lavem a expectoração, vamos pôr este termo entre aspas, dissolvem a expectoração, torna mais fácil sair esta expectoração. Está a fazer infecções de repetição, muito provavelmente, porque está a acumular essa expectoração lá dentro e depois vai sistematicamente infectar. Além disso, como já disse há pouco, em critérios de medicina chinesa, a asma é um desarranjo das defesas, da imunidade, falei de alergia com a imunidade. Basicamente um sintoma. Exatamente, basicamente um sintoma, e aqui há 2 sintomas desta alteração da imunidade. Um deles é a infecção de repetição. Está a tomar 2 antibióticos por mês, ou seja, sistematicamente está a reinfectar. Se lhe for feito um tratamento de medicina chinesa, esse tratamento vai aumentar as defesas e vai deixar de reinfectar também. Até porque este excesso de antibióticos não traz nada de bom. A perfeição não existe, eu também reconheço, é evidente, o excesso de antibióticos é perigoso para a saúde, entre outras coisas há um risco elevado dos antibióticos deixarem de fazer efeito por as bactérias se tornarem resistentes. Anticorpos. Contudo, é indispensável quando está infectado a tomar um antibiótico. Claro que sim. Porque
Senão, aquilo que será uma pequena infecção pode passar a uma grande pneumonia e que poderia até vir a ser fatal. Portanto, Claro. há alturas em que, para grandes males, grandes remédios. Grandes remédios. Relativamente ainda à acupuntura, e para quem não percebe realmente nada do que é a acupuntura, como é que uma agulha num determinado ponto, ou neste caso podemos tentar explicar lá para casa, para o caso da asma, em que pontos é que tem que se pôr as agulhas, por exemplo? Vai depender de doente a doente, como é evidente. No sentido em que asma, como acabou de dizer, e muito bem, é um sintoma. É um sintoma de um desarranjo energético do indivíduo. E os desarranjos não são iguais em todas as pessoas. Poderia dizer que a causa mais frequente de desarranjos que promove asma é uma alteração da energia do rim, por absurdo, que a seguir se manifesta no pulmão. Evidentemente vão ter que ser escolhidos pontos de acupuntura que aumentem essa energia do rim deficitária e que equilibrem o pulmão. E depois outros pontos de acupuntura que, consoante o caso do doente, elimine este ou aquele excesso de umidade a nível do pulmão, nomeadamente mucosidades. O caso desta senhora que nos falou tinha tosse e ouvia-se pela sua respiração mucosidades nos seus pulmões. Quer dizer que, segundo então a medicina chinesa, eu também li, para além dos rins, o fígado. Podem haver aqui algumas ligações? Na prática, todos os órgãos podem estar implicados num caso de asma. Eu falei daqueles que poderão ser o que na maioria dos casos está implicado. Na prática, existem os pontos de acupuntura, são trajetos neurológicos. Apenas quando foram descobertos, a medicina chinesa tem 5.000 anos de existência e evoluiu por uma lógica completamente diferente da lógica da ciência convencional. Os nervos são uma descoberta relativamente recente, trajeto dos nervos, etc. E a medicina chinesa fala de meridianos da acupuntura por onde passa energia e de terminações, pontos, que uma vez estimulados, modificam essa energia. Curiosamente, hoje em dia, se nós compararmos os meridianos da acupuntura com mapas neurológicos, dos nervos periféricos, vamos verificar que há uma coincidência de trajeto entre um nervo e um mapa. E, portanto, esses trajetos, cada vez que nós colocamos uma agulha ou pressionamos um ponto, estamos a estimular uma terminação nervosa. Essa terminação nervosa, por ato reflexo, envia uma informação ao cérebro que depois dá uma resposta. Na prática, o que nós fazemos é desencadear respostas no sentido que nós desejamos que aconteçam. Por exemplo, pode haver pontos de acupuntura para baixar a pressão arterial ou para aumentar a pressão arterial, pontos de acupuntura para aumentar o ritmo cardíaco ou baixar o ritmo cardíaco, para darmos assim uma ideia simplista, no sentido que as pessoas consigam perfeitamente entender. Aliás, contra a vontade dos chineses, os franceses fizeram trabalhos de investigação em pontos de acupuntura e deram, para facilitar a aprendizagem da acupuntura a médicos, nomes de medicamentos a pontos de acupuntura. Do género, por exemplo, um ponto no tornozelo, a que eles passaram a chamar ponto aspirina. Ora bem, os chineses sentiram-se um bocado ofendidos com aquela coisa, o ponto é muito mais do que aquela noção. Mas para um médico fica a perceber, olha, se eu fosse prescrever uma aspirina, fazia aquele ponto. Portanto, dá essa ideia. Uma ligação. E eu penso que esta imagem, como foi uma simplificação, torna mais fácil para as pessoas lá em casa perceberem um pouco como é que funciona a acupuntura. Por exemplo, há aqui um ponto no pulso, aqui neste sítio, muito fácil de achar, que esse grupo de médicos franceses chamou ponto Valium. Por exemplo, para acalmar. Ou seja, um ponto que, uma vez estimulado, terá um efeito tranquilizante. Muito bem. Em chinês, por exemplo, este ponto em chinês chama-se Shanman, o que traduzido literalmente significa portas do mental. Evidentemente que é um ponto que, entre outras coisas, poderá ter um efeito aparentado àquilo que faz o diazepam, a molécula do Valium, mas terá outros efeitos completamente diferentes também. Muito bem. Vamos ouvir mais uma telespectadora, Maria Ramos, está desempregada, liga-nos da Charneca de Caparica. Bom dia, Maria. Bom dia. Eu tenho muito gosto em participar neste vosso consultório e gostava de pedir alguma ajuda ao doutor, porque de facto tenho bronquite asmática. Não, já fiz, como deve imaginar com esta idade, já fiz todos os testes possíveis e imaginários para ver se há alguma alergia e não há. O que há efetivamente é uma
uma hiperreatividade brônquica e que me faz ter algumas crises, principalmente nesta fase do inverno. Tenho feito os tratamentos que o pneumologista, o alergologista me tem aconselhado, só que estou com um problema nesta altura, que estou a fazer uma rejeição ao medicamento, que é um medicamento que supostamente tenho que o fazer sempre, que será, não sei se tem algum interesse, digo ou não, mas enfim... Pode ajudar, Maria, diga. É o Luquer, que será para fazer sempre, para evitar as crises de asma, só que como tenho outros problemas acrescidos, que não tenho tiroide, porque vivo com compensação, e como consequência também tenho uma doença chamada síndrome de pernas irrequietas, eu não sei até que ponto que a junção dessa medicação faça com que eu tenha sonos violentíssimos desde que tomo este medicamento para a asma. Agora, efetivamente, eu sou terapeuta, estou desempregada e sei que é uma pena os nossos médicos e o nosso serviço de saúde não comparticipar de todas estas coisas. Agora, alternativas para nós, que não temos como nos tratar dessa forma, não há. Não é? É isso que eu gostaria de saber, o que é que se pode fazer numa situação destas, se for possível. Vamos tentar ajudá-la. Obrigada, Maria. Doutor, antes de ir para si, vou só aqui saber com a senhora bem-vinda. Sentia das chamadas que temos estado a receber destes pacientes que se têm queixado, tinha sintomas semelhantes? Era isto que sentia? Sim, muita tosse, muita falta de ar, farfalheira. Sim. E relativamente ao tratamento que fez agora da acupuntura, as agulhas, o que falávamos há pouco com o Dr. Pedro Choi, foi uma coisa que lhe custou de princípio? Não. Não dói? Nunca. O que é que sente? Nada. Não sente nada com as agulhas? Sim, pronto, eu não sinto, aquilo não me dói. Posso dizer que ninguém tenha medo porque não dói nada. Nunca experimentou o laser então porque não foi necessário? Deu-se bem com as agulhas? Sim. Muito bem. Doutor, vamos então responder aqui à nossa telespectadora. Está bem, com as formas, ia dizendo em relação à senhora claro. Maria bem-vinda, esta resposta em relação a receber a acupuntura é o normal. Normalmente o paciente, que, quando chega sempre cheio de medo, e a primeira coisa que acha muito estranho é não ter sentido nada. A maior parte das pessoas, mas já me puseram as agulhas, regra geral, não se sente. É mesmo uma questão de medo. É verdade. É só isso. Ultrapassado o medo, normalmente para um adulto, o problema está resolvido. No máximo, segundo aquilo que li, se estiver errada, corrija-me, o que se pode sentir é um formigueiro, algum calor na zona da agulha, no máximo. Sim, pode sentir, pode. É muito, muito raro que se sinta qualquer coisa suficientemente desagradável para fazer com que uma pessoa não queira continuar. Continuar ou não queira fazer. Mas, apesar de tudo isso, fobia é fobia. Há pessoas que por fobia não conseguem fazer isto, aquilo ou aquilo outro, e poderá sempre alguém por fobia não consiga receber a acupuntura. De qualquer das formas, é um problema ultrapassável de várias maneiras, entre as quais substituindo. Em relação à Sra. Dona Maria Ramos... Vou-lhe dar uma informação que não sei se é importante para si, mas penso que sim. A Sra. Dona Maria tinha 49 anos, esqueci-me de referir. Muito bem. E sofre de uma asma não identificada como alérgico. Eu prefiro dizer não identificada como alérgico, porque a ausência de prova não é prova de inexistência. Infelizmente, é assim, nós para identificarmos uma alergia temos que conhecer, tem que se fazer testes e essa substância tem que estar nos testes para se provar que a pessoa é alérgica ou não. Acontece que uma pessoa pode ser alérgica a qualquer coisa que exista fora do corpo, qualquer coisa. E não se testam as pessoas para tudo, testam-se para as grandes famílias e há pessoas que são alérgicas e que não se provou serem alérgicas. Eu não estou